Graça e paz, amados irmãos. Nós vamos refletir hoje num dos textos, talvez o mais bonito, um dos mais bonitos da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Neemias, no capítulo 2, que tem como prerrogativa do título Neemias mandado a Jerusalém. Já na quarta palavra do primeiro versículo, nós vemos aqui algo que até então pouco se viu sendo estudado. No mês de Nisan, ou Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes. Só essa primeira linha do verso do capítulo 12, ela já mostra o que era Neemias. Ela já mostra que já era uma pessoa diferente, mostra um período diferente, mostra uma situação diferente, mostra um rio de informações. A palavra Nissan ou Nisan do hebraico, ela diz o seguinte: significa primícia, ou primavera, ou primeiros frutos. E no mês de Nissan, no mês dos primeiros frutos, no ano 20º do rei Artaxerxes, Neemias resolveu manifestar, através de sua expressão, o estado da sua alma. Neemias, ele colocava o vinho para o rei tomar, e de repente o rosto dele pareceu mais triste e o rei se preocupou. Então o rei interroga Neemias, fala assim: por que está triste o teu rosto? Se nós formos lá para a primeira linha do capítulo 2, verso 1, nós veremos que era o mês de Nissan. Neemias estava triste por quê? Porque era o mês das primícias, era a hora de ofertar a Deus o fruto. E Jeremias também diz assim: eis que é chegada a hora de dar à luz, mas a mãe não tem força para fazer o processo de nascimento da criança, força para expelir o filho. Neemias começou a viver isso um pouco antes de Jeremias. Ele fala: rei, a minha cidade está queimada, as portas foram derrubadas, o fogo consumiu. E o rei fala assim: mas você não está doente, qual o problema então? É da alma o seu problema? Ele disse: é da alma, o problema é que, viva o rei para sempre, como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Neemias fala umas coisas interessantes aqui. Primeiro ele fala daquilo que é o mandamento, aquilo que veio de criação e é aquilo que os pais dele ensinaram com o mandamento. E também fala sobre os 10 mandamentos, que amarás a Deus acima de todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo, não fará para ti imagem de escultura. Ele resgata os valores antigos do povo e se preocupa em posterizar a dinastia do povo, aquilo que Deus ensinou. E o rei prontamente, como se fosse um amigão de Neemias, o rei diz assim: não, pode parar, o que você precisa? Qual é a sua petição? O que você está precisando? Neemias, então, ele fala assim: então orei o Deus dos céus. Irmãos, Paulo também frisa que se nós pedimos e não recebemos é porque pedimos mal e Deus não dá. Então temos que saber pedir. E Neemias foi orar a Deus para saber pedir. O que eu vou pedir? Deixa eu orar. Deixa eu orar, porque existe aquilo que eu quero, aquilo que eu sonho e aquilo que Deus tem, que pode não ser o que eu quero nem o que eu sonho. Neemias podia ter pedido o seguinte, só para os irmãos entenderem: eu quero que o rei manda alguém lá e constrói e se vira para lá, eu não quero saber, eu estou bem aqui, minha paz, eu tô feliz, eu tô no palácio do rei, eu tô já com a estrutura aqui, eu não vou me incomodar não. Mas Neemias fez um pedido diferente. E disse o rei: se é do agrado do rei
e se o teu servo acha misericórdia ou benevolência na sua presença, Neemias estava falando misericórdia e benevolência, mas ele estava pedindo para o rei confiar nele. Se a misericórdia, se a confiança do rei na minha pessoa, peço que eu vá ajudar, me envie ajudar, eu quero ir lá. Eu quero ir lá, a cidade dos sepulcros de meu pai, para que eu a reedifique. Irmãos, é fácil a gente olhar um visitante, uma pessoa que já foi da igreja e que agora está voltando com os olhos do irmão do filho pródigo. Ah, mas esse aí, eu vou orar por você, mas tá, mantém ali fica pra lá. Neemias, ele tomou uma atitude diferente, ele disse, olha, eu vou lá, eu vou e eu mesmo vou reedificar, Senhor. Rei, eu vou reedificar. E acontece uma coisa que até então, eu pessoalmente nunca tinha visto, nem ouvi falar sobre o que acontece imediatamente depois. Então, verso 6. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse. Ou seja, o rei já com a rainha do lado, ou seja, as perguntas que o rei foi fazer agora foram perguntas que a rainha fez e o rei transmitiu, porque a rainha não falava direto com ninguém. A rainha perguntava o rei perguntava alguém e o rei transmitia para a rainha. E as perguntas foram duas. Quanto durará a tua ausência? E quando você volta? Aprove ao rei enviar-me, Neemias falando, e marquei um prazo. E ainda disse o rei, se parece bem o rei, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que permitam eu passar e entrar em Judá. O interessante do verso 6 são as perguntas da rainha. Quanto durará a tua ausência? E quando você volta? Irmãos, Neemias aqui, ele faz muito lembrar daquilo que Jesus fez. Um dia Jesus olhou para nós, viu a humanidade pecando, e ele podia ter feito o seguinte: manda um anjo lá, o pai, que vai resolver o problema. Manda, sei lá, envia um e-mail, telefone. Mas ele não fez isso não. Ele falou assim, pai, eu vou. E aquilo desconcertou o céu parou. E todos os anjos, tudo parou, a criação parou. A criação de Deus, que é a esposa de Deus. Tudo que Deus criou, a criação, a natureza, o universo, a galáxia, a sabedoria de Deus. Então, toda a criação para e fala assim, Senhor, o que seu filho vai fazer na terra? Nós vamos sentir saudades dele. Não. E a criação pergunta, Jesus, filho, quanto tempo você vai demorar? Nós já estamos com saudade. E a outra pergunta, quando você volta? Quanto tempo você fica longe? Irmãos, quando Jesus ele resolve movimentar o céu, ele causa uma saudade. E a saudade que ele causou quando ele desceu e voltou para o Pai é a saudade que a igreja tem hoje. Nós, como igreja, sentimos saudade de Jesus. E a pergunta nossa é, Pai, quanto tempo a gente vai ficar aqui? Senhor, a gente quer subir, a gente quer ver Jesus. E Neemias, ele entendeu isso. E ele investiu na reedificação dos muros. Irmãos, reedificar é mais difícil do que construir do zero. Pode acreditar. Derrubar tudo, tirar entulho, sujeira. Acreditar que a reforma vai funcionar é uma coisa que só vemos aqui, só duas pessoas na Bíblia trabalharam nessa vertente, que foi Neemias e Jesus. Trabalhar naquilo que você vê que já era, aos olhos do homem, ninguém tem jeito. Mas aos olhos de Jesus, o muro podia ser reconstruído.
E aos olhos de Jesus valia a pena morrer. Por mim, por você, por aquela pessoa que se drogou, aquela pessoa que teve uma vida leviana, a pessoa que teve todo tipo de problema. Jesus morreu foi por ele, foi por ela. E ele ainda diz em Mateus, porque eu não vim senão para os doentes. Quando ele estava numa mesa sentado com os pecadores, cobrador de imposto, gente da pior laia, ele disse, eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de mim. O pior momento de Neemias seria se ele achasse que estava bom para ele, eu estou são e o resto deixa para lá. Mas ele, vendo a necessidade de um povo, porque ele ia passar, mas ele viu a necessidade daqueles que viriam, dos filhos, dos filhos, dos filhos. Ele entendeu que, olha, eu preciso reedificar os muros porque o povo precisa continuar existindo. E isso lembra muito os feitos de Jesus. Os opositores de Neemias foram os mesmos tipos de opositores de Jesus. Pessoas que não eram do povo, pessoas que, como Sanbalat, Tobias, nós temos outro estudo sobre isso também. Desagradou a Sanbalat e Tobias que qualquer um viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Sanbalat e Tobias queriam agradar o rei, o homem. Não queriam agradar a Deus. Sanbalat e Tobias não sabia nem quem era Deus. Sanbalat e Tobias estava com o povo, orava com o povo. Eles estavam em todos os trâmites do povo. Mas quando alguém se levantou para poder, preciso reedificar os muros, eu preciso definir, eu preciso aqui repautar os valores de Jerusalém. Eu preciso defender a honra do povo de Deus. Porque o que andou acontecendo não foi... Aí o Sanbalat e Tobias, não. Aí você está ofendendo o rei. Mas o rei já sabia de que ele queria reedificar. E Jesus enfrentou os mesmos problemas e não desistiu. Neemias também conseguiu, resistiu. E no próximo estudo nós vamos falar sobre, do verso 11 para frente, sobre o que Neemias passou para poder reedificar os muros. Essa história, esse fato, esse feito, talvez seja um dos feitos que mais marcaram na história do povo, porque, como nós dissemos antes, construir algo do zero é extremamente fácil. Inclusive na nossa profissão também, de análise de sistemas, nós vemos isso. Construir um sistema do zero é muito fácil. Agora, mexer no que está pronto, alterar, isso só Jesus consegue mudar o homem. E ele deixa a missão ficar difícil para que todos vejam que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, e não só para salvar e curar, como ele fez no paralítico. O que aconteceu? O homem ficou paralítico. E acontece hoje conosco. Às vezes você vê pessoas paralíticas, pessoas que não se mexem mais, não tem mais motivação. Mas Jesus fez aquilo para exaltação do nome do Pai. Então até o próximo estudo, graça e paz a todos, que o Senhor nos abençoe.